Eu peço a atenção de todos. Com a palavra ao presidente Renan Calheiros. Eu queria comunicar aos senadores e ao país que o ministro Teori Zavascki devolve ao Procurador-Geral da República, na data de hoje à tarde, Rodrigo Janot, a denúncia contra Renan Calheiros na Lava Jato. O Procurador-Geral da República havia solicitado prazo para a conclusão das investigações até o dia 24, mas apresentou a acusação contra o presidente do Congresso Nacional nesta segunda-feira, enquanto a Polícia Federal ainda não terminou as diligências do caso. O ministro pediu para regularizar a situação. E diz o ministro Teori no seu despacho, rapidíssimo. Despacho 1. Na data de hoje, a Procuradoria-Geral da República aviou denúncia nos autos identificados em epígrafe, em cota, o Ministério Público solicitou recebimento da inicial, A. B. O desmembramento da investigação. C. Requisição dos autos da autoridade policial para juntada da aludida denúncia. 2. O presente inquérito instaurado para apurar a suposta atuação do deputado Aníbal Gomes, aspas, em conluio com o senador Renan Calheiros para a contratação de empresa pela Petrobras, foi remetido à autoridade policial em 2/5/2016 para cumprimento de diligência solicitada pelo Ministério Público nos termos da decisão de 16/3/2016. Em 24/10/2016, a pedido do próprio Procurador-Geral da República, foi autorizada a prorrogação de prazo de 60 dias, com vistas ao cumprimento das diligências faltantes. Ainda pendente o prazo para que a autoridade policial cumpra as diligências restantes e elabore relatório conclusivo, o órgão ministerial apresenta a inicial acusatória sem os autos correspondentes. 3. Ante o exposto, a falta dos autos do inquérito, intime-se o Ministério Público para que regularize a situação dos autos, restituindo as petições protocoladas sob números 70.676 de 2016 e 70.677 de 2016 e documentação correspondente. Publique-se e intime-se. Eu queria, no momento em que me despeço dos senadores, dizer somente que eu estou há 9 anos sob devassa intensa, sob investigação. Há 9 anos que os meus sigilos foram todos entregues à Procuradoria-Geral da República, à Receita Federal, à Polícia Federal. Como todos sabem, fizeram a denúncia contra mim há 2 dias da eleição que disputei aqui no Senado Federal contra o senador Pedro Taques, ainda membro do Ministério Público. Nesta denúncia, de 3 denúncias que o Ministério havia feito, 2 arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal, esta denúncia foi aceita há 15 dias pelo Supremo Tribunal Federal, acabando com mentiras que durante esses 9 anos foram ditas e repetidas em todos os lugares desse país. Primeiro, de que eu teria usado documentos falsos para justificar renda. Isso foi desfeito. Segundo, de que eu teria recebido recursos de uma empreiteira para custear despesas pessoais. Isso também foi desfeito. O Supremo aceitou a denúncia porque entendeu que eu havia cometido um peculato por ter utilizado recursos da verba indenizatória do Senado Federal. Com o seguinte argumento: é peculato porque o serviço não foi prestado. Por que o serviço não foi prestado? Porque a locadora não existia. Ora, se a locadora não existia, o serviço não havia sido prestado e aí sim teria havido peculato. Coube a nós fazer a prova negativa e nós provamos não só que a empresa existia, que a empresa prestou os serviços
e que a empresa existe ainda hoje, existiu há 18 anos e existe ainda hoje. Mais ainda, nós remetemos as certidões todas de Alagoas, da empresa, e a relação dos carros da locadora existentes no DETRAN do estado de Alagoas. De modo que é esta denúncia que eu estou recebendo, não é? E que ensejou o pedido da Procuradoria e de um partido político do meu afastamento da presidência do Senado, porque réu não pode ficar na linha sucessória. Eu quero dizer aos senadores, eu quero dizer às senadoras e quero dizer ao país que eu não temo absolutamente nada. A minha vida foi devassada e continua sendo devassada. Eu não tenho nenhum problema na minha vida pública, nem na minha vida pessoal. Nenhum problema. Eu que pedi a investigação para esclarecer os fatos e entreguei todos esses documentos que disseram durante 9 anos que eram documentos falsos. De modo que eu estou à disposição. A primeira denúncia da Lava Jato que fizeram contra mim, ela já foi arquivada por falta de prova. Só que ela ensejou 2 outras investigações. E eles arquivaram a investigação principal e não arquivaram as 2 investigações decorrentes da investigação principal. Contra o Congresso Nacional, pediram tudo, absolutamente tudo, quiseram tudo, desde a invasão do Congresso, passando pela prisão da Polícia Legislativa, até o pedido de prisão do presidente do Congresso Nacional, porque estaria obstruindo a Operação Lava Jato. Ora, pessoal, eu carrego comigo o orgulho de ter, na Assembleia Nacional Constituinte, ter trabalhado para tirar o Ministério Público do papel. Lendo recentemente, senador Aloysio, um livro de memórias da Hillary Clinton, e ela fala de quando era esposa do governador de Arkansas, ela dizia uma coisa, que pelo relacionamento que ela tinha com os advogados, com os juristas e com o Ministério Público, ela certa vez, diante de uma denúncia que é natural na vida política de cada um, ela havia pedido uma investigação ao Ministério Público, contando, senador Cristóvão, com a isenção do Ministério Público. Anos depois ela se arrependeu, porque o Ministério Público, segundo a Hillary, não sou eu que está dizendo, não tem isenção. Eu ontem lamentei que, enquanto eu fatos como esse, o Ministério Público perde a condição de ser o fiscal da lei, porque perde como consequência a sua isenção. E como todos sabem, este Senado Federal, por motivos diferentes, rejeitou 3 nomes de ilustres membros do Ministério Público na Operação Lava Jato. Nicolau Dino, Vladimir Aras e Wellington Saraiva. Então, cada decisão que eles pedem contra senador, cada constrangimento, cada busca e apreensão que fazem com a cobertura da imprensa, isso precisa ser melhor observado, porque de fato em fato, de abuso em abuso como este, eles estão construindo uma névoa no país que não fará bem à nossa democracia. Muito obrigado pela informação.